Estamos começando mais uma unidade do curso de Regulamento de Tráfego Aéreo EAD Piloto Privado. Meu nome é Rodrigo Satoshi e vou estar com você novamente nesta unidade. Hoje vamos falar sobre regra de voo visual. Sobre regra de voo visual, dividimos em duas partes, parte 1 e parte 2, para que não fique muito cansativo para você. Então, nessa primeira unidade vamos falar sobre regra de voo visual, quais as condições para executá-lo, tá? Você vai voar em regra de voo visual, você precisa estar em condição meteorológica de voo visual, obrigatoriamente, tá? Ou seja, está em contato visual com o chão, não está dentro de nuvem. Vamos falar as condições meteorológicas, quais são os mínimos de visibilidade, de teto, tá? E qual é a altura mínima em aeródromo, a distância da pista para camada de nuvens, quanto que eu preciso e qual que é a visibilidade que eu também preciso. E alturas mínimas para sobrevoo em cidade, em local descampado, praias, campos, qual que é a minha altura mínima. Tudo isso é extremamente importante para você que vai vir fazer a prova da ANAC em breve. Então, regra de voo visual. Como a própria imagem mostra, você precisa estar em contato visual com o solo, isso é uma condição VMC, condição meteorológica de voo visual, ou Visual Meteorological Conditions. Tá? Você está livre de nuvem, se você olhar, você não tem nuvem em volta, está bem longe, isso é uma condição VMC. Satoshi, esse voo aqui é uma aeronave comercial, está voando muito alto, ele está em regra de voo IFR, porém em condição meteorológica de voo visual. Vamos ver que o limite para o voo visual é o nível 145 ou 14.500 pés. Lembra que terminado em 5 é um nível para voo visual. Tudo bem? Lembra disso que a gente falou lá em regras gerais, no par, no ímpar, no nível de voo? Condição meteorológica de voo visual. Abaixo do nível 100, abaixo de 10.000 pés. Você não voa visual no nível 100, porque é terminado em 0. Você vai voar visual só nos terminados em 5. 055, 075, 085, 095, 105, 115, que é 11.500 pés, 095, que é 9.500 pés. Então, para que eu vá voar visual abaixo do nível 100, ou seja, voar em condição meteorológica de voo visual, eu preciso de uma visibilidade de no mínimo de 5 km. Uma separação horizontal, nenhuma nuvem em volta, a 1.500 metros, e separação vertical de nuvens de 1.000 pés. Então o avião está aqui, a nuvem vai estar a 1.000 pés dele. Esses valores são no mínimo, tá? Então 1.000 pés de separação vertical ou teto e uma visibilidade de 5 km. Isso do solo até o nível 100, tá bom? Importante eu saber disso, Satoshi, extremamente importante. Além disso, o piloto precisa ter contato visual com mais da metade da área abaixo. Aluno, preste atenção, tome nota. Isso é extremamente importante, tá bom? No voo visual, a separação com as outras aeronaves é de responsabilidade do piloto em comando. Ele tem que estar vendo as outras aeronaves. Ele tem que estar visual. Então, a separação com os outros tráfegos é de responsabilidade do piloto em comando. Então, abaixo do nível 100, visibilidade de 5 km, distância vertical de nuvens de 1.000 pés e contato visual
com mais da metade da área abaixo do solo. Acima do nível 100, se abaixo a visibilidade era de 5, acima aumentou para no mínimo 8. Satoshi, a imagem aqui está com 5, só vai mudar isso daqui. Essa imagem era a mesma do outro slide. Então a visibilidade é 8, acima do nível 100, 8. E os demais dados permanecem 1.000 pés verticalmente e 1.500 metros. Então, você sabe que para voar visual, obrigatoriamente o piloto, a aeronave tem que estar em condição VMC. Já o voo por instrumento aceita tanto a condição VMC quanto IMC. Tá bom? Você pega um dia de sol bonito, lindo, no inverno. Todos os aviões comerciais estão voando em regra de voo IFR. Porém, se o dia está bonito, sem nuvem, a condição vai ser VMC, condição para voo visual. Porém, a regra é IFR. Já os aviões de pequeno porte, em sua maioria, vão voar em regra de voo visual. E se está voando em regra de voo visual, logo precisa de uma condição meteorológica de voo visual, uma condição VMC, tá bom? Lembrando que está em voo visual, a separação em outros tráfegos para que eu não vá colidir é de quem? É do piloto. Se eu estou aqui andando e estou vendo você, a minha separação para que eu não bata na câmera e nada é minha. Diferente de quando eu estou cego, não estou vendo. Então aí eu preciso de um controlador para me avisar. Por isso que no visual a separação é do piloto, porque ele está vendo. Grave isso é importante. Já quando você está em IFR, você não está vendo. Então você não sabe onde estão as coisas. Aí a responsabilidade é do controlador, tá bom? Na condição VMC, então o contato com o solo, o piloto precisa ter uma visibilidade de 8, uma distância vertical de 1.000 e ver mais da metade da área abaixo. Essa imagem aqui, a regra de voo é IFR, mas a condição é VMC. Tá vendo aqui? Mais da metade da área abaixo, não tem nuvem, visibilidade maior que 8. O 8 é mínimo acima do nível 100. Esse avião está no nível 380. A regra é IFR, porém a condição é VMC. Já aqui, eu não estou vendo nada, olha, não estou enxergando nada, não tem nuvem para cima, mas eu não tenho contato com a área abaixo. Tá? Logo, a condição aqui é IMC, Instrumental Meteorological Conditions, ou seja, condição meteorológica para voo por instrumento. Tá bom? Então, aqui IMC. Já aqui, condição VMC. Importante, visual, regra de voo visual, obrigatoriamente uma condição. Regra de voo visual, obrigatoriamente uma condição VMC. IFR já permite as duas, IMC ou VMC. Importante, tome nota, pare, volte, veja de novo. Isso é fundamental, tá bom? Então, regra de voo visual, vai voar abaixo do nível 150, vai voar abaixo de 15.000 pés. Lembrando que se é terminado em 0 é IFR, o visual, o último nível para voo visual é o nível 145, 14.500. Se está voando em regra de voo visual, obrigatório VMC, e acima no nível 100 e acima, obrigatório VMC e velocidade máxima de 380, ou seja, o voo visual acima do nível 100 não pode exceder 380 nós. Satoshi, eu tenho voo visual no nível 100? Lembra que nível terminado em 0 é só nível
instrumento. Então, velocidade máxima de 380 nós. Qual que é a visibilidade mínima acima do nível 100? 8 quilômetros. Então, 8 da visibilidade com 8 da velocidade. Abaixo do nível 100, para a regra de voo visual. Essas velocidades são só para a regra de voo visual. VMC e velocidade máxima de 250. 5 da velocidade, da visibilidade com 250 nós. Grave isso, abaixo do nível 100, velocidade máxima de 250 nós, somente para voo visual. Então a gente viu aqui, acima do nível 100, visibilidade de 8, separação vertical, o avião para a nuvem de 1000 pés, velocidade máxima de 8, 8 com 8. Abaixo do nível 100, visibilidade de 5 mínima com uma velocidade máxima de 250 nós, separação da nuvem de 1000 pés. Lembrando que o piloto, para manter condição VMC, precisa de ver mais da metade da área abaixo, e a separação com outras aeronaves é do piloto, ele tem que estar vendo. Lembra que ele está VMC, ele está vendo. Isso tudo aqui é para voo, cruzeiro, subida, descida, tá voando, tá? Isso é para voo. Preste bem atenção, porque o aluno faz muita confusão. Isso aqui é para voo. Para pouso e decolagem é isso aqui. Para pouso e decolagem eu preciso de uma visibilidade de 5 quilômetros, seja de dia ou de noite, e uma distância vertical de nuvens de 1000 pés. Então, para pouso e decolagem de dia ou de noite, no mínimo 5 quilômetros de visibilidade e 1000 pés, 1500 pés de teto. 5 quilômetros com 1500 pés para pouso e decolagem, tanto de dia quanto de noite. Satoshi, eu preciso saber disso? Sim! Pô, mas hoje você me disse nessa unidade que tudo eu preciso saber? Precisa. É importante. Tanto para o seu PP, quanto para o seu PC, para a sua história como piloto. Então anote, marque, tome nota, volte, veja de novo. Tem dúvida? Manda a sua pergunta para a gente vai te responder o mais rápido possível. Em até 1 hora você tem a tua resposta aí. Então, para voo, tá? Para voo. Lembrando que isso daqui é pouso e decolagem. Para voo, como a gente já viu, visibilidade de 5 com uma distância de 1000 até o nível 100. Acima do nível 100, uma visibilidade de 8 com uma separação vertical de 1000. Lembrando que a velocidade máxima é de 8 e a velocidade máxima aqui é de 250 nós. Alturas mínimas para sobrevoo. Exceto em operação de pouso e decolagem, os voos visuais se efetuarão em alturas de 1000 pés sobre lugares habitados. Então você não pode sobrevoar uma cidade, a cidade está a 2.500 pés. Então tem que manter uma altura mínima de 3.500. Altitude de 3.500. Uma altura de 1000 pés sobre cidade. Tá? Se for um lugar desabitado, um mar, um campo, a altura vai ser de 500 pés. Tendo um morro aqui, no raio desse morro, de 600 metros. Por que é 600 metros, Satoshi? Porque é equivalente a 2.000 pés. 1.000 pés é 300, 2.600. Então, num raio de 2.000 pés, o dobro, tá? Então, num raio de 600 metros. Cidades, 1.000 pés. Lugares desabitados, 500 pés. Isso é importante, tá? Também cai na prova. Tome nota. Proibido aeronave sem equipamento rádio ou com este inoperante em aeródromo com torre ou
a FIS, que é o órgão conhecido como rádio, ou seja, eu não posso ter aeronave sem rádio em aeródromo com órgão ATS. Ponto. Não posso, tá? Porém, exceto com prévia coordenação, avisando, coordenando, falando que eu estou indo, não tem problema. Eu posso pousar lá, desde que haja coordenação. Exceto com prévia coordenação, programando planador ou aeronave de aeroclube sediado naquele aeródromo. Ou seja, se o aeródromo tem uma torre, Campo de Marte tem uma torre, Jundiaí tem uma torre, eu não posso ter aeronave sem rádio lá. Exceto se for com prévia coordenação e essas aeronaves que forem fazer a prévia coordenação forem planadores ou aeronave de aeroclube sediado naquele aeródromo. Satoshi, eu tenho um avião aqui sem rádio, eu posso pousar lá? Não. Satoshi, eu tenho um planador aqui, eu posso pousar em Jundiaí sem rádio? Não. Satoshi, eu tenho uma aeronave aqui do aeroclube de Itápolis sem rádio, vai pousar lá em Bragança? Não, somente aeronaves sediadas naquele aeródromo. E aeronave sem rádio agrícola só em aeródromo com a FIS, tá bom? Aeronave agrícola sem rádio somente em aeródromo com a FIS. Então, vamos recapitular. ATS, Serviço de Tráfego Aéreo, eu tenho o ATC e o FIS. O que é o ATC? O ATC é o controle, aquele que está te vendo, que sabe onde você está. É a história da sua mãe. Menino, vai tomar banho, ela está te vendo. Menino, vai comer, ela está te vendo. Informação, ele só escuta. Tá? Então ele não tem como te mandar. O órgão que vai mandar em você porque está vendo é a torre. Já o AFIS, que é conhecido nas comunicações como rádio, ele não está te vendo. Tá? Então o AFIS, ele não está te vendo. Por isso que ele só vai dar informação. AFIS, Serviço de Informação de Aeródromo. Como é que eles se falam? Por rádio. Mas o AFIS, você não fala AFIS Bragança, não. Você chama de Rádio Bragança. Rádio Gavião, não é AFIS Gavião, é Rádio Gavião que você vai falar. E torre, você fala Torre Jundiaí, Torre Campinas, Torre Curitiba, Torre Joinville, tá bom? E finalizamos a parte de matéria, vamos agora para os exercícios. Mínimos meteorológicos de aeródromo. O aeródromo será considerado em operação visual de pouso e decolagem quando o teto e a visibilidade no setor for de pelo menos 1.500 metros com 5.000 metros, 15 quilômetros com 3.000, 1.500 pés com 2 milhas ou 1.500 pés com 5 quilômetros. Um minutinho para você responder. Então, para pouso e decolagem, você vai precisar de quanto? Pouso e decolagem, você lembra lá, o teto de 1.500 pés com uma visibilidade de 5 km, seja de dia ou de noite. O piloto de uma aeronave, ao voar VFR acima do nível 100, para estar em condição VMC, lembra que VMC é para voo, visibilidade de quanto? Acima do nível 100, 5, 6, 7 ou 8. Um minutinho para você responder. Então, acima do nível 100, a visibilidade é de 8 quilômetros. Lembra que a visibilidade de 8 acima do nível 100. Abaixo do nível 100, a visibilidade vai ser de 5 quilômetros, tá? E a distância vertical para ambos de 1.000 pés. Voando VFR sobre áreas desabitadas, água, pode-se manter uma altura mínima de quanto? 250 pés, 300 pés, 400 pés, 450 pés ou 500 pés. Um minutinho para a tua resposta. Então,
Áreas desabitadas vai ser de 500 pés. Cidades vai ser de 1000 pés. Lembre disso. Uma aeronave voando no nível 105. 105, regra visual, acima do nível 100. Qual que era a velocidade máxima? 380, 250, 150 ou 145? Um minutinho para a sua resposta. Então, acima do nível 100, a visibilidade vai ser de 8 para a condição VMC. Logo, a visibilidade é de 380 nós. A aeronave que voa com referência de 1.500 metros horizontalmente, 300 metros verticalmente ou 1000 pés e livre de qualquer formação com visibilidade de 8, isso é condição o quê? VMC, VFR, IFR ou no topo da camada, no topo da nuvem. Um minutinho para a sua pergunta. Então, lembra que acima do nível 100, a visibilidade é de 8 para 1000 pés, isso é condição VMC. Se fosse regra de voo, deveria ter o nível. Então não é regra de voo, é condição VMC. Tá aqui, tá? Condição VMC acima do nível 100, 8 km para ser regra de voo até o nível 145. Tá bom? Pessoal, então, falamos sobre as regras de voo visual, condição meteorológica, VMC, visibilidade mínima, velocidade máxima para o voo visual. Falamos também da altura mínima para sobrevoo sobre cidades e áreas descampadas. Agradeço a sua companhia, a sua atenção e nos vemos na próxima unidade. Muito obrigado e até logo!